Fala aí, eu sou o Marcelo do Responde Aí e agora vamos bater um papo sobre as semelhanças atômicas. Bom, antes de a gente falar das semelhanças, vamos rever o seguinte. A gente tem átomos e elementos e cada átomo ele pode ter diferentes números de prótons e nêutrons, e aí vale lembrar também que existem os elétrons. E o seguinte, é importante a gente saber essas propriedades dessas partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons têm uma unidade de massa atômica, os nêutrons têm uma unidade de massa atômica e os elétrons não têm massa atômica igual a zero, ok? E a carga dos prótons é igual a mais 1, a do nêutron é igual a 0 e a do elétron é igual a menos 1. E aí vem outras relações importantes sobre o átomo, ok? Bom, eu não botei o elétron aqui justamente por causa disso, porque o número de elétrons de um átomo tem que ser igual ao número de prótons do mesmo átomo, porque um átomo é neutro, então as cargas têm que ser iguais. Então, se você tem um determinado número de prótons, o número de elétrons já está definido. E a massa no nosso átomo é igual à soma do número de prótons com o número de nêutrons. O número de elétrons não conta porque a massa do elétron é nula, beleza? Então tá bom. E agora vem a pergunta, o que é um elemento? Um elemento é só um conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons. E aí eles têm propriedades químicas semelhantes, então a gente agrupa eles no mesmo elemento, beleza? Então, seguindo adiante, como é que são representados os nossos elementos na nossa tabela periódica, certo? Bom, na tabela periódica, a coisa mais importante que tem sobre ela é a legenda. E como é que funciona a legenda da tabela periódica? Você vai pegar lá, vai ter um elemento ressaltado em algum lugar e ele vai te explicar para você o que é cada um daqueles números ou daquelas informações que estão dentro daquele quadradinho do elemento. Bom, a gente tem sempre uma siglazinha, né, vamos dizer assim, uma ou duas letras que representam o símbolo do elemento químico. Tem um número atômico e também tem um número de massa, ok? Mas cada legenda vai explicar para você como ele está dispondo essas informações. Ele pode mudar essas coisas de lugar, isso aqui é livre para cada tabela. O importante é que a legenda explique para você o que está em cada lugar, beleza? Bom, a única coisa que eu posso dizer que é fixo é o símbolo que está sempre lá no meio mesmo. Então, seguindo adiante, o que a gente tem que ver também? A gente tem que tomar cuidado porque existem íons. O que são íons? Íons são átomos que, por exemplo, perderam elétrons. E aí o que acontece? Eles passam a estar com um número de prótons maior que o seu número de elétrons. Então vamos ver alguns exemplos de íons. Tem aqui. Tem o Na+, o Ca+2 e o N+3. E o que é esse mais 2 e mais 3? É justamente quantos prótons tem a mais naquele cátion em relação ao número de elétrons. Como é que um cátion é formado? Você vai pegar o seu átomo normal e vai retirar elétrons. Então, por exemplo, o número atômico do sódio, vamos supor que seja 11. Então, para eu formar o sódio mais 1, esse cara aqui vai ter um elétron a menos. Então, o sódio mais 1, ele tem 10 elétrons. E assim por diante. Agora, os ânions. Os ânions são espécies químicas que têm carga negativa. Então, o que acontece? O número de prótons ele é menor que o número de elétrons. Então, vamos ver alguns exemplos aqui de ânions. Foi mal aí, galera. Então, Cl-, S-2 e P-3. Como é que eu sei que o número de elétrons de um ânion? Então, imagina aqui, eu tenho Cl, o número atômico dele é 17, tem 17 prótons. E aí, ele tem que ter o quê? Um elétron a mais que esse número de prótons, porque a carga dele é menos 1. Então, o que vai acontecer? O Cl- tem, respectivamente, 18 elétrons. O enxofre. O enxofre tem número atômico 16. E ele tem 2 elétrons a mais que o seu número atômico. Então, ele tem 18 elétrons. Então, você pode ver justamente que esse número de elétrons que ele tem a mais é o número de elétrons que ele ganhou em relação ao seu átomo. Beleza? Então, muito bem. Acho que, dito isso, a gente vai, de fato, entrar nas nossas... Ainda não vamos entrar ainda nas semelhanças, mas a gente vai aplicar um pouquinho e daqui a pouco a gente vai falar sobre as semelhanças, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um átomo representado, eu tenho aqui o oxigênio, eu tenho o número 8 aqui embaixo e o 16 aqui. Essa aqui é a representação mais comum também para a gente representar fora da tabela periódica. Então, o que a gente tem aqui? Eu sei que o número de prótons desse cara é igual a 8, e eu tenho aqui que a massa é 16. Opa, e aí o que eu faço com a massa que é igual a 16? Eu sei que é o seguinte, a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então eu sei que 16 é igual a 8 mais N. Então eu posso descobrir aqui quanto é que é o nosso N. O nosso N aqui é igual a 8 unidades, ok? Então, outro exemplozinho, agora eu tenho um ânion. Então eu tenho aqui que o Cl tem
P igual a 17, a gente tem M igual a 37, a gente vai descobrir agora o número de nêutrons, não é isso? Por quê? Porque a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o que a gente tem aqui? Que 37 é igual a 17 mais N. E daí você vai tirar que o N é igual a 20. Achamos aqui o número de nêutrons. E olha que interessante, aqui no de cima, né, a gente está falando de um átomo nêutron, então eu já posso dizer aqui que o número de elétrons desse cara também é igual a 8. Não posso dizer o mesmo aqui embaixo. Por quê? Porque aqui embaixo eu tenho um ânion, então a carga dele é menos 1. Então quer dizer que o número de elétrons aqui é igual ao 17, só que ele ganhou mais um elétron para ficar com essa carga menos 1, mais 1. Então o número de elétrons, ok, vai ser igual a 18. Beleza. Então a gente já viu como é que isso funciona. E isso vai ser muito importante para o longo da nossa vida na parte de química. E agora vamos falar de fato das nossas relações. O que são isótopos, o que são isóbaros, o que são isótonos. É isso que a gente veio descobrir hoje, não é isso? Então vamos lá. Isótopos são o quê? São átomos que têm o mesmo número de prótons. Isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa, enquanto que os isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. E por último, e não menos importante, existem também os isoeletrônicos. Os isoeletrônicos são átomos que têm o mesmo número de elétrons. É importante notar o seguinte, se a gente está falando de um átomo neutro, se ele é isótopo, ele também é isoeletrônico. Isso aí é um fato. Acontece que eu posso verificar se as espécies são isoeletrônicas quando eu não estou falando de átomos. Eu posso verificar se existem íons isoeletrônicos e isso faz bastante sentido, ok? Então, vamos praticar um pouquinho. A gente vai desvendar espécies que vamos ver par a par o que elas são. Então aqui tem o nosso par, o urânio 235 e o urânio 238. Bom, primeira coisa, se está sendo representado pelo mesmo símbolo, a gente já viu o conceito de elemento químico. São espécies que têm o mesmo número de prótons. Bom, tudo bem, o número de prótons está aqui anotado, a gente vai ver que é o mesmo. Mas se eu não tivesse posto aqui o número de prótons, só de estar com o mesmo símbolo, eu tenho certeza de que eles têm o mesmo número de prótons, ok? Então, já posso dizer que essas espécies aqui são isótopos. Então, está aqui outro par de exemplos. A gente tem aqui o telúrio e o iodo, e eu vejo que eles têm números de prótons diferentes, são elementos químicos diferentes. No entanto, eu vejo que suas massas, né, têm valores iguais. Então, se eles têm valores iguais, eu posso vir aqui de cara e falar, ó, são isóbaros. E por último, não menos importante, você vai ver aqui cobre e zinco. Bom, eu vejo que eles têm número de prótons diferentes, a gente também vê o número de massa diferente, mas a gente pode calcular um número de nêutrons para cada um deles, né? Para o zinco, como é que vai ser? Vai ser 65 é igual a 30 mais N. Então você vai fazer a conta e descobrir que o N é igual a 35 unidades. Então tem 35 nêutrons no zinco, certo? Vou botar aqui que isso aqui é o do zinco. Então, e para o cobre? O do cobre você vai ver que 64 vai ser igual a 29 mais N. Então a gente vai fazer a contazinha e vai ver que o N também é igual a 35. Isso aqui para o cobre. Então a gente está vendo o seguinte, tanto o cobre quanto o zinco, eles são isóbaros. Isótonos. Eles têm o mesmo número de nêutrons. Ficou um pouquinho para fora, né? Pronto, ajustou. Então, é bem tranquilo, a gente só tem que conferir caso a caso para ver quais são as semelhanças que a gente tem em cada par. Beleza? Então, para a gente finalizar essa parte de semelhança, tem aqui mais dois exemplos. Então, olha só, o magnésio tem aqui 12 prótons, se ele perdeu mais 2, eu já vi que o magnésio, então, tem o quê? O magnésio mais 2, ele tem 10 elétrons. Certo? E o flúor não tem 9 prótons, só que ele ganhou 1. Então, eu estou vendo que o flúor menos, ele tem o quê? 10 elétrons também. Então, eu estou vendo que essas espécies aqui são isoeletrônicas. O mesmo serve para o exemplo de baixo, que o sódio, que naturalmente teria 11 prótons, ao perder 1, vai ficar com 10 elétrons. Ok? E o oxigênio, que normalmente teria 8 prótons, teria 8 elétrons, ele ganha 2 para ficar com a carga menos 2. Então, ele também tem 10 elétrons. Então, todo mundo aqui nessa folha é isoeletrônico. Beleza? Agora, para fechar, ficou uma dúvida. Porque nós vimos que os elementos químicos, né, eles são formados por átomos que têm o mesmo número de prótons, mas eles podem ter um número de massa diferente. E como é que eu descubro a massa de um elemento químico? Então, a massa de um elemento químico eu vou obter fazendo a média ponderada da massa
de todos os átomos que fazem parte daquele elemento químico. Então, como é que faz essa média ponderada? É só você fazer o somatório, tá, da massa de cada isótopo vezes a porcentagem de cada isótopo. Então, como é que eu faço aqui a massa do cloro? Eu vou pegar 35 vezes 75, ok? Mais 37 vezes 25, tudo isso dividido por 100. E aí, se eu fizer essas continhas, eu vou chegar que a massa do cloro é igual a 35,5. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.